Perfeito, Aline. Quais seriam, então, as atribuições, né, do AT? O que o AT ele faz na escola? Você não é uma profissional da escola, você é uma Não. profissional que foi contratada para aplicar programas ABA e seguir a criança, né, dentro desse projeto, né, da análise do comportamento no ambiente escolar e também no ambiente domiciliar. Mas Uhum. voltado para a escola, quais são as suas atribuições dentro da escola e o que te diferencia dos outros profissionais da escola, por exemplo, mediador escolar ou cuidador dessa criança? Uhum. Na verdade, a minha história, né, com a análise do comportamento e com o ambiente escolar, eu posso, né, tenho dois momentos ali, digamos, porque eu entrei na escola como mediadora. Então eu consigo, né, ter uma visão de como era a minha função enquanto mediadora e como é a minha função agora enquanto AT. Eu consigo ver a diferença disso, né, na própria prática, na minha experiência ali dentro do ambiente escolar. Então, para contextualizar um pouco para o pessoal, quando eu peguei esse caso, né, comecei a atender esse caso como psicopedagoga, a gente notou a dificuldade que a criança estava tendo na escola, né, os professores também em fazer alguns manejos, em ter algumas intervenções, que tipo de atividade propor para essa criança, como que vão ser essas adaptações. Então, estava tendo essa dificuldade. Eu já acompanhava a criança em casa, porque eu fazia o atendimento domiciliar, mas psicopedagógico, né? Então, aí o que aconteceu foi que eu fui para a escola. Então, a família me contratou, como eu já estava com a criança já tinha um vínculo comigo, a família me contratou e propôs à escola que eu fosse até a escola para poder acompanhar essa criança. Então, durante alguns anos, eu fui mediadora. Depois, com o tempo, eu fui estudando, né, um pouco mais sobre a análise do comportamento, fui me aprofundar um pouquinho mais dentro dessa ciência, e aí eu fui também estudar um pouquinho mais sobre autismo, né? E aí foi onde eu percebi que essa criança que eu acompanhava, ela tinha traços autísticos, como eu já estava aplicando, né? Então, a partir daí, as minhas funções na escola mudaram. Então, como mediadora, eu acompanhava a criança todo momento dentro da escola, eu fazia as adaptações nas atividades, eu estava todo momento ali com ela, mas como mediadora das situações de aprendizagem, mas também responsável pela parte pedagógica da criança, né? De toda a parte de adaptação de materiais, eu fazia adaptação página a página, até trouxe para mostrar para o pessoal, depois a gente mostra um pouquinho mais, né? Eu fazia toda essa parte. E quando eu passei a ser AT, aí mudou. Aí eu sentei com a mãe e falei, olha, o meu papel na escola agora vai mudar. Por quê? Porque lá dentro da escola agora, além de eu acompanhar ele, além de eu estar fazendo, né, mais ou menos tudo que eu fazia antes como mediadora, né, que ajudar a criança, auxiliar a criança nas experiências, promover momentos de trocas, né, promover momentos de interação, de aprendizagem, porque a escola ela é um ambiente terapêutico riquíssimo em aprendizagem, se a gente souber fazer o manejo desses momentos, né, ter esse olhar. E aí foi onde eu conversei com a mãe e falei, vai mudar. E a partir de agora, eu também vou ser responsável por aplicar programas ABA dentro do ambiente escolar. E também preciso ter ali alguém para estar com ele, para que eu ensine, porque caso eu falte, como que vai acontecer? Quem vai acompanhar essa criança? Quem vai dar continuidade em tudo aquilo que a gente já está fazendo para a gente não perder? E aí a gente conversou com a escola e aí mudou as minhas atribuições. Muito bacana que é da Cristiane, dizendo que muitas escolas negam a entrada de ATs. Como que foi essa... Você, no caso, já era da escola, então provavelmente isso facilitou, né? Mas como que é a sua relação com os profissionais da escola? Assim, o meu caso é um caso à parte, porque como eu já comecei como mediadora, então eu já estava dentro da escola quando eu fiz essa mudança, essa transição de função, digamos assim. Mas quando eu entrei também como mediadora, a gente sentiu um certo desafio. Foi um desafio, foi desafiador para mim. Por quê? Porque eu estava dentro de um ambiente onde eu não era uma funcionária da escola, eu já era uma contratada da família, então já vem ali um preconceito, como se eu fosse observar tudo que está acontecendo para ir contar para a família, uma coisa meio assim, uma espiã dentro do ambiente escolar, e na verdade não é isso, né? Então, alguns professores ficaram um pouco assim comigo no início, e eu confesso que eu também fiquei,
porque é tudo novo, tanto para mim quanto para os professores. Ter alguém ali observando o que eles estão fazendo também a todo momento, também é algo que foi desconfortável. Mas o que eu percebi que deu muito certo? Quando eu passei a conversar com os professores e dizer, olha, eu não estou aqui para poder observar o seu trabalho, eu não estou aqui para poder passar para os pais tudo que você faz, do jeito que você faz, como você maneja, não. Eu estou aqui para o bem dessa criança. Então, nós vamos juntas estabelecer ali objetivos para o melhor para essa criança. Então, fique tranquilo, meu papel aqui é agir em conjunto com você. Eu não estou aqui para tirar a sua autoridade dentro da sala de aula, eu estou aqui para complementar, para te ajudar, para fazer com que você acesse essa criança da melhor forma. Então, isso quebrou esse gelo, né? E é até uma dica que eu dou aí para os profissionais, né? Conversem com os professores, porque muitas vezes existe sim essa barreira, né, do professor, de entender qual é o seu papel ali dentro da escola. Então, tenha muito bem esclarecido isso para o professor, que o nosso papel ali não é um espião. A gente está ali para promover uma interação da criança com a escola, da escola com a criança, da criança com o professor, da criança com as outras crianças e com a família. Então, o nosso papel é esse, é fazer uma ponte mesmo, né? É estabelecer um elo entre a criança e todos da comunidade escolar. Mas não houve, assim, essa restrição no início, não. Mas eu vejo casos e acompanho casos de amigas ATs que tem essa dificuldade, né? Que às vezes a escola fala assim, mas já tem um mediador, não precisa de AT. E na verdade é um grande engano. Por quê? Porque o mediador, ele vai trabalhar assim, mediando situações pedagógicas, mediando o conhecimento da criança e aprendizagem. Mas o conhecimento que o acompanhante terapêutico tem é diferente do conhecimento do mediador, né? São manejos, são situações que a gente cria para a aprendizagem acontecer, para a criança aprender um repertório diferenciado. Então, é diferente. Então, a presença do mediador, ela não, digamos assim, ela não substitui a presença do AT para essa criança, né? Na verdade, os papéis se complementam. E quando eles se complementam, é maravilhoso, porque a gente consegue ver a evolução da criança.